Olá pessoal, tudo bem? Começa agora pela TV Câmara mais um X da Questão, o seu programa de reflexão, debate e informação. E o nosso assunto de hoje é o decreto presidencial assinado no último dia 12 de abril pelo presidente Michel Temer, que perdoou a pena de mulheres que não cometeram crimes graves, como tráfico de drogas e furtos. Em Rio Preto, ao menos 80 detentas poderão ser beneficiadas com a medida. E para debater esse tema, recebemos em nosso estúdio o advogado Paulo Yunes, que é membro da Comissão de Diálogo com o Cárcere da OAB de Rio Preto, e a promotora criminal Heloísa Gaspar, hoje atuando no DECRIM de Rio Preto e na comarca de Catanduva. Então vamos ao X da questão, senhores e senhora, o que representa esse indulto para a sociedade? Um benefício às mulheres ou uma ameaça? Doutora, por favor. Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutor Paulo. Esse indulto é um indulto destinado, veio para atender mais as mães. A intenção do movimento é atender as mães, inclusive os requisitos deverão ser preenchidos até o dia 14 de maio deste ano, que é o dia em que a gente comemora o Dia das Mães. Só que ele não beneficia só as mães, ele acaba beneficiando vários tipos de mulheres, não mães também, como avós, mulheres com deficiência. E o que causa uma certa indignação, e é nesse ponto que eu acho que não favorece a sociedade e sim prejudica, é que esse indulto acabou avançando demais. No afã de proteger a mulher, diga-se de passagem, eu também protejo a mulher, também sou a favor dessa linha, sou feminista, mas eu acredito que esse indulto acabou avançando demais. Por exemplo, tem lá um inciso do decreto que prevê que a mulher grávida, gravidez de alto risco, terá a pena perdoada. E, neste caso, a pena pode ser perdoada de qualquer espécie de crime que ela cometeu. Pode ser um crime violento, porque o decreto não faz distinção, pode ser qualquer quantidade de pena e ela não precisa ter cumprido sequer um dia da pena. Então, vamos supor aí uma mulher que cometeu vários roubos à mão armada. Pega lá uma pena de 40, 50 anos. Se ela estiver grávida e a gravidez for considerada de alto risco, inclusive os movimentos nesse sentido entendem até que gravidez em presídio é de alto risco, ela teria a pena perdoada. E conforme a gente estava conversando anteriormente, a gravidez, que é o que ensejaria o perdão dessa pena tão alta, de um crime tão grave, ela é provisória. É uma situação provisória da mulher. Depois de 9 meses, ela não estará mais grávida, essa situação de alto risco não existirá mais e ela não terá mais pena a cumprir. Ela terá zerado o seu velocímetro, vamos dizer assim, e apta a praticar novos crimes mais uma vez. A mensagem que o Estado passa numa situação dessa é que ela pode continuar cometendo crime. Porque quando a pessoa pratica crime e não recebe a pena correspondente, a mensagem é da impunidade. Então, eu posso continuar agindo assim. Por ser mulher, por ser grávida, eu posso continuar agindo dessa maneira. Então, em algumas situações, eu entendo que o decreto extrapolou e esqueceu de pensar na sociedade que foi agredida com a conduta desta mulher criminosa. Nessa balança, nós acabamos descompensando, protegendo demais a mulher e deixando a sociedade desprotegida, porque essa mulher tão violenta, que praticou crimes violentos, ela será colocada em liberdade num convívio social imediatamente. Essa é a posição da OAB, doutor? Eu entendo que a abrangência da lei, ela realmente está presente nesse indulto, né, nesse decreto de indulto. No entanto, eu também entendo que a própria lei prevê uma discricionariedade do magistrado para analisar caso a caso, de modo que lhe dá esse poder de decidir, não é, diante das alíneas legais aqui trazidas, né, de toda a abrangência legal, a ponto dele entender pela soltura ou não dessa mulher presa. É óbvio que há instâncias superiores, certamente os defensores recorrerão diante de uma decisão negativa, né, de um posicionamento do Ministério Público também, mas eu entendo que será decidido caso a caso. Entendo que esse indulto ele vem para fazer justiça a um pleito muito antigo relacionado não só às mulheres, mas também um pleito que vem sendo exigido, de certa forma,
pela própria sociedade à medida em que o Estado não cumpre com as condições básicas no cumprimento de pena. Então, a OAB ela se posiciona sempre favorável não à soltura indiscriminada de presos, muito pelo contrário, né? Isso ocasionaria certamente um distúrbio social e foge, não é, dos objetivos legais, foge de uma intenção, não é, da própria legislação e do direito como um todo. Mas eu entendo que esse pleito é justo, não é, vem a suprir uma necessidade que há muito tempo existia, né, de se posicionar esse judiciário em relação principalmente às mães, não é? E veio em benefício não só da sociedade, mas também e principalmente das mulheres presas hoje em dia no nosso país. Todos nós sabemos que o judiciário passa por e especificamente o sistema penitenciário, por um processo de falência, não é? À medida em que não são cumpridas as regras como deveriam. A lei de execução penal está aí presente, e a legislação ela precisa ser aplicada a contento. Então, é muito mais uma falta de efetiva aplicação da lei, e diante de todas as mazelas do sistema penitenciário, e principalmente do investimento, né, nesse cumprimento de pena, do que uma falta de legislação. Os senhores acham que o pano de fundo disso, mais do que a defesa das mulheres, está a falência do sistema carcerário? Seria uma maneira de desafogar os presídios aí que estão abarrotados? Eu entendo que, com os últimos acontecimentos de revoltas em presídios, principalmente norte e nordeste do país, isso trouxe uma preocupação, proporcionou uma preocupação muito grande ao presidente da República, não é? Determinando aí que uma comissão, né, passasse a estudar esse tema, e a gente vê que nos últimos meses, a soltura, principalmente do preso provisório, ela vem acontecendo com uma certa frequência, não é? Eu já advogo há 20 anos e dificilmente se conseguia uma soltura, né, uma revogação de uma prisão preventiva, no caso de tráfico de drogas. É um crime que não há violência nem grave ameaça à pessoa, mas é um crime grave, é um crime equiparado a hediondo, não é? E nos últimos meses a gente vê que a possibilidade de se conseguir uma revogação de preventiva vem acontecendo com uma certa frequência. Doutora? Eu acredito que sim, que essa medida vem atender esse anseio de reduzir a população carcerária. Então, escolheram 2 pontos. A questão do problema da superpopulação e também uma maneira de privilegiar as mulheres, que é um assunto tão atual, né? Porque é um decreto inédito. Nunca houve um decreto que atingisse somente mulheres. Por isso que até eu quero deixar bem claro para que não pense que a promotora não defende as mulheres, é contra essa medida, não é necessariamente nesse sentido. Eu acho que é um excelente avanço, pensar nas mulheres, uma medida específica para mulheres, eu acho positivo. Inclusive, tem dispositivos nesse decreto que eu acho muito cabíveis, como o caso de mães com crianças pequenas, com crianças com deficiência, que dependem dos seus cuidados e, obviamente, a retirada da mãe do seio desse lar causa uma desestrutura e isso, sim, prejudica a sociedade, que a criança é o futuro dela. Então, tem situações em que realmente é bem pertinente a concessão do indulto. E eu tenho certeza que a questão é justamente essa. O que me preocupa muito com esse movimento da sociedade civil no sentido de reduzir a população carcerária a todo custo é que a reclamação é sempre essa. Tem aumentado muito a população carcerária, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem gente presa. Mas, por outro lado, esquece também que é um país em que existe mais criminosos, né? Então, isso significa que o Estado está respondendo a essa criminalidade, né? Então, eu acho que isso tem um aspecto positivo. Tem muito preso, mas é porque o Estado está respondendo a essa criminalidade. Então, eu acho que isso que é importante, não deixarmos de lado a questão do aspecto da impunidade, que é o que eu acho que está esbarrando um pouco esse decreto. Lembrando que ele privilegia mais mulheres até 21 anos não completos, né, e acima de 60 anos. Também né? Mulheres nessa situação, nessa pequena idade, pouca idade, né, e até 21 idade, anos, né? E mais de 60 anos. Mas também mulher com qualquer que seja a idade. Praticou crime sem violência,
cumprido parte da pena, também terá a pena perdoada. Doutor Paulo, o senhor como membro dessa comissão de diálogo carcerário, qual a avaliação dos presídios hoje de Rio Preto, especificamente o Centro de Ressocialização Feminino, que está com a sua capacidade acima do limite? A OAB sempre se posicionou contrariamente a esse volume de presos, né? Então, há sim um desrespeito, a Defensoria Pública também do Estado e dos estados brasileiros se posicionam contrariamente a isso. E compondo conselhos, né, que a própria lei de execução determina, esses profissionais, eles vêm se posicionando, né, diuturnamente, em busca de melhores condições do cumprimento de pena. Agora, a gente precisa também retroceder um pouco à Constituição Federal e lembrar que foi lá que se instituiu a previsibilidade, né? E também com a modificação do Código Penal, em 84, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E de lá para cá, pouco se fez nesse sentido, na nossa visão. Ou seja, pouco se aplica, pouco se investe, né, em matéria de fiscalização, em matéria de efetiva aplicação de uma legislação que, ao meu ver, seria bem interessante para substituir a pena de prisão. Queira ou não, a pena de prisão, ela se encontra num processo de falência. Se você buscar no direito comparado em outros países, né, você vai encontrar países em que fecham-se presídios, né? Obviamente, isso está ligado com o fator social, o fator cultural, né, a prática efetiva de crimes, mas se é possível fazer uma adaptação, né, se buscar uma outra alternativa, né, a contento da sociedade, a contento da população, que evite o cárcere no nosso país, diante de um sistema penitenciário falido, né, com raríssimas exceções, né, ele consegue, de alguma forma, evitar que o indivíduo reincida no crime, eu acho que seria mais interessante. Então, a aplicação de penas restritivas de direitos, né, e uma efetiva fiscalização, né, pelos órgãos públicos, como, por exemplo, o Ministério Público, né, a própria Defensoria Pública, dentre outros órgãos que são efetivos do Estado, acho que seria mais interessante do que você aplicar uma pena privativa de liberdade única e exclusivamente porque o crime é grave. Não é? É uma alternativa. E a senhora, doutora, concorda com essa posição? Concordo, eu também acho que a questão tem que ser resolvida anteriormente, não depois da prática do crime, né? Investir em políticas públicas também para que se evite a prática de crime. Que uma vez praticado, nós não podemos deixar esse indivíduo um convívio social, ainda mais na prática de crime violento. E as penas alternativas têm sido bem aplicadas, é que elas são aplicadas apenas em crimes não violentos, né? O crime com violência já demonstrou que esse indivíduo traz um desassossego muito grande à sociedade e ele não pode, em razão disso, ficar no convívio social. Ele precisa ter a sua liberdade restringida para que ele aprenda de uma maneira ou de outra como é que se comporta em sociedade. Aqui na nossa região, das mulheres, a senhora que atua na execução criminal, entre as mulheres aí condenadas, quais são os crimes? Imagino que tráfico de droga, basicamente tráfico. A maioria é tráfico. Elas acabam se envolvendo no tráfico, até porque também a maioria é usuária. É muito caso disso. Então, elas acabam se envolvendo no tráfico porque o tráfico sustenta o vício. Isso é muito prático para elas. Elas já estão ali nas biqueiras, envolvidas com os traficantes, e elas acabam pagando dívida de droga traficando. Então, vejam, são situações de mulheres que cometeram crime sem violência, mas que praticam violência com a sociedade, que é vendendo droga, né? E uma vez soltas agora, com base nesse decreto, elas conseguem sair desse círculo do tráfico ou não? Mesmo que queiram, elas voltam. E eu acredito que dificilmente vão sair, porque pelo menos o Ministério Público é contrário à aplicação, ao reconhecimento do indulto no tráfico, embora esteja previsto no decreto, também está previsto no decreto comum de dezembro, do natalino. O indulto não é permitido que o presidente da República conceda a traficantes, ao crime de tráfico, porque a própria Constituição proíbe, a lei ordinária também proíbe. Ele tem a discricionariedade de aplicar o perdão da pena para quem ele quiser, desde que obedeça alguns critérios legais, como, por exemplo, essa proibição de crime hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Então, nesse caso, ele extrapolou do poder que lhe foi concedido de conceder o perdão da pena. E
Eu sempre me manifesto contrário, eu sou contrária realmente ao indulto no tráfico, e em Rio Preto também, os juízes do DECRIM também são, mas a defensoria, os advogados têm feito uma atuação também muito boa, têm recorrido bastante, mas na maioria das vezes o tribunal tem mantido também esse posicionamento. Então, em São Paulo, o posicionamento é esse, realmente, a maioria, né, de que não cabe indulto para tráfico. Então, não sei até que ponto vão ser colocadas em liberdade tantas detentas assim, já que a maioria delas são condenadas por tráfico. Então, vai acabar atingindo mesmo a maioria no crime de furto. E se estão presas num furto, é porque são reincidentes. Porque furto primário não leva não à prisão, vai né? na prisão. A senhora já disse que o presidente não poderia ter dado essa extensão ao tráfico. Há a possibilidade de recorrer de um decreto desse? O Ministério Público não. Simplesmente não reconhece a aplicação porque ele é inconstitucional. Né? Nesse quesito, o decreto ele é inconstitucional. E aí o questionamento é feito na hora do pedido da soltura. O juiz é que reconhece a inconstitucionalidade e não aplica nesse caso. Ou seja, não é de aplicação automática, não é? Não, precisa de uma homologação judicial. E o juiz só homologa os casos que realmente se encaixam na lei, no decreto, na Constituição. Ok, gente, essa é a doutora Heloísa Gaspar, promotora criminal que atua em Rio Preto, em Catanduva. Esse é o advogado Paulo Yunes, da OAB, secretário-geral da OAB, membro da Comissão de Diálogos Carcerários. Estamos debatendo o decreto presidencial do Michel Temer, né, do presidente Michel Temer, que perdoou a pena a mulheres que cometeram crimes não graves. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Ok, gente, estamos de volta com o X da questão, hoje debatendo o decreto presidencial que perdoou a pena de mulheres condenadas por crimes não graves, e a gente recebe aqui a promotora criminal, doutora Heloísa Gaspar, e o advogado doutor Paulo Yunes, membro da OAB, representante da Comissão de Diálogo com o Cárcere. Então eu já pergunto aqui para o doutor Paulo, doutor, como a sociedade recebe essas mulheres que vão deixar a cadeia, elas têm chance no mercado de trabalho? Como a sociedade entende esse tipo de perdão às mulheres? Bom, no bloco anterior você levantou uma questão que eu vejo que é de suma importância. A questão do egresso, né? Aquele que, ao cumprir a sua pena, volta a conviver em sociedade. A minha visão é de uma falência total relacionada à política pública, ou as políticas públicas foram adotadas pelo nosso país há décadas relacionadas à repressão do tráfico de drogas. Né? Nós importamos essas políticas do direito norte-americano e a gente viu que até o presente momento, né, só se recrudesceu a lei e nada se resolveu. O nada se resolver, né, de uma forma geral, diz respeito aos índices de reincidência. Não é? Trabalhando com essa estatística, a gente vê que esses indivíduos que acabam cumprindo a sua pena, e as mulheres, né, de algumas décadas para cá, ou de um tempo até mais curto, né, elas se inseriram nessa prática do tráfico de drogas de tal modo que vem nos assustando. Então, a vida em sociedade vem demonstrando que essa política pública, ou essas políticas públicas, elas precisam ser implementadas de uma outra forma. É preciso se modificar isso. Né? É preciso que haja, de alguma forma, né, uma política pública voltada a se evitar que esse indivíduo, né, ele busque a prática do tráfico de drogas. A meu ver, a única e simples repressão, não é, ao tráfico de drogas não vem surtindo efeito. Então, é como se o indivíduo nadasse e não chegasse, né, aonde ele desejasse. É mais ou menos isso. Vou né? enxugar gelo, né? O Estado, né, que é o maior gerador de violência hoje no nosso país, à medida em que ele não cumpre com a legislação básica relacionada
a serviços básicos de moradia, não é? De educação, de alimentação, de lazer, etc., etc., ele também está lá na outra ponta, não é? E de uma forma bastante exemplar, vamos dizer assim, não é? Porque há profissionais de nível atuando nessa área, ele acaba punindo esse indivíduo e muitas vezes não dando condições para ele voltar a viver em sociedade. Então eu vejo que é muito mais uma questão social, não é, do que uma questão jurídica propriamente dita. Não é? O direito ele vem fazendo o seu papel com todas as dificuldades, não é, com todas as mazelas existentes, mas é muito mais uma questão social que, a meu ver, é de responsabilidade, não é, dos nossos governantes e da sociedade em geral, né, que também tem a sua parcela de responsabilidade, do que um problema jurídico efetivamente. Como a senhora já disse, a maioria das mulheres presas e condenadas por tráfico. Descriminalizar as drogas seria uma alternativa? Também não, eu não concordo com a descriminalização das drogas, porque eu não acho que essa seria a solução do problema que a gente vive, né? Eu acho que aliás, do jeito que já está quase que descriminalizada, porque não tem como aplicar a pena de prisão. Então já fica assim uma situação inócua. O usuário já não é mais preso, né? Já não é preso. Continua sendo crime, mas não é preso. Então já estamos partindo aí já quase para essa situação. Mas eu acho que isso seria facilitar a criminalidade, na verdade. Acho que isso ia contribuir para aumentar. Né? Não... É o Estado reconhecendo a sua a falência. Como nós estamos conseguindo combater, então vamos deixar que todos pratiquem crime. É como o indulto. Nós estamos conseguindo diminuir a população carcerária, não estamos conseguindo diminuir a criminalidade, então vamos abrir as portas do presídio e colocar todos em liberdade. Então, a solução que tem sido encontrada, que tem sido dada, que não entendo que seja a mais eficaz. Voltando ao decreto, doutor, ele é do dia 12, nós já estamos aí já quase 15 dias desse decreto. Já temos os pedidos, os condenados já estão começando a fazer os seus pedidos de Sim, perdão, a partir perdão de da ontem pena? eu comecei a receber os primeiros pedidos das detentas aqui do CR de São José do Rio Preto. Ainda não analisei, eu vi que chegaram esses pedidos, mas então não sei nem te passar qual seriam as características das requerentes desses pedidos de indulto. Mas já começaram a chegar e vamos analisar as que se enquadram nessa situação e ver se tem algumas que se encaixam nesse parâmetro ou não. Tá certo. Só lembrando que esse programa está sendo gravado no dia 27 de abril. O doutor Paulo, a OAB tem algum trabalho junto a essas detentas que são colocadas na rua dentro dessa comissão da diálogos do cárcere? Então, a OAB, nesse momento, ela tem um papel, não é, de tentar buscar a efetivação de direitos. Não é? Então, essa efetivação de direitos, ela se dá com a procura de um advogado, não tendo condições, não é por meio de um convênio junto à Defensoria Pública, não é, um convênio da OAB com a Defensoria Pública, que nomeará um advogado, este sim buscará, não é, ao analisar a lei, a possibilidade de se fazer um requerimento. Agora, a legislação, ela também é bem clara no sentido de que, de ofício, não é, o próprio Poder Judiciário pode determinar a soltura, pode conceder o perdão. Não é, independentemente de um requerimento. Independentemente de um requerimento. Não é? E o sistema penitenciário, a autoridade penitenciária, que é quem custodia essas pessoas, ela tem que levantar, não é, fazer um levantamento de quais desses indivíduos se encaixariam nesse indulto e remeter ao Poder Judiciário, para facilitar, né, para agilizar um pouco mais. Agora, o recebimento dessas pessoas, né, na volta à vida em sociedade é responsabilidade do Estado. Não é? O Estado é que teria que se programar. E essa falência, não é, essa ineficiência, melhor dizendo, do Estado, nesse sentido, ela se dá não só em relação àquele que será beneficiado pelo indulto, mas como o egresso em geral. Não é? Então, casa do albergado, né, que a lei prevê na possibilidade de um cumprimento de pena em regime aberto, não é, ela não existe. Então, você vai procurar as casas de albergado existentes no Estado, você não vai encontrar. Não é? Então, essa ineficiência, essa falência, ela gera esse consequencialismo. A hora que a coisa aperta, não é, aí sim o Estado resolve tomar alguma medida, mas são medidas paliativas.
na nossa opinião, não é? É preciso se estudar mais, como, por exemplo, essa questão do tráfico de drogas, não é? O senhor defende debater a um pouco mais. descriminalização? Eu entendo que há necessidade de mais discussão, e uma discussão mais ampla. Não é? Não simplesmente dizer sou favorável ou sou contrário ao tráfico de drogas. Né? Eu acho que a discussão ela precisa ser mais ampla. À medida em que, em momentos atrás, né, praticamente em 2006, a legislação ela se alterou e desprisionalizou, né, o usuário de drogas, ela não diz que o uso de drogas não é mais crime. Não, permanece ainda a norma. Não é? Mas vamos começar a tratar esse indivíduo com um outro enfoque. E a própria lei proporciona isso. Né? Então, buscando aquele tema que a gente vinha conversando no primeiro bloco, de não ser, né, um problema jurídico único exclusivamente, não é? Esse Estado ele muda o enfoque, não é? E, ao meu ver, acertadamente, reconhecendo esse indivíduo como um problema de saúde pública no uso de drogas, né? No uso contínuo, dependente, etc. Aí sim vejo que é uma alternativa para tentar, de alguma forma, estabelecer políticas públicas para tentar diminuir o consumo da droga. Não é? Agora, ser favorável ou ser contrário, a meu ver, exige uma discussão mais ampla e precisa de uma participação social muito maior. Muito forte, né? Doutora Heloísa, qual a relação do indulto com o Dia das Mães? A senhora disse no começo aí que foi pensando no Dia das Mães. Tem algum prazo para que ele seja cumprido? Não, não há prazo. É que existem vários requisitos aqui no indulto, e um deles é temporal. O prazo temporal é que deve estar preenchido, parte da pena que tem que ser cumprida é considerado até o dia 14 de maio. Tá. Que é o Dia das Mães. Que é o Dia das Mães, justamente porque esse movimento que defendeu tanto e lutou tanto por esse decreto do indulto, eles querem, o desejo deles era esse, fazer uma homenagem para as mães. Então, por isso que colocaram exatamente o lapso temporal para atingir o requisito objetivo do decreto ser no dia 14 de maio deste ano, como se fosse uma homenagem para as mães. E não confundir com as saidinhas, né? Indulto, as esse é o pessoas perdão confundem, total, ainda mais né? fala agora indulto das mães, vai confundir com a saída do Dia das Mães. A saída é a saída temporária, né? Que o preso que cumpre pena no regime semiaberto tem direito. E pode ser também qualquer época do ano, mas acabou sendo praxe ser nessas datas festivas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, ele sai, fica uma semana fora e volta. Agora, esse indulto, ou indulto realmente, ele é o perdão da pena, a renúncia do Estado ao direito de punir. E a pessoa sai com a ficha limpa? O indulto só perdoa a pena em si, permanece intacto os demais efeitos da condenação, ou seja, se voltar a praticar crime é reincidente. Então, só extingue mesmo a pena em si. Os efeitos secundários da condenação permanecem intactos, obrigação de reparar o dano, etc. Tem muito comentário também da relação desse decreto com a soltura da mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Tem alguma relação? Também não tem nada a ver. Porque ela também foi solta porque alegou que tinha filho menor. Porque tem filho, né? porque também existe essa previsão, mas aí é no Código de Processo Penal, de que a mulher que tem filho até 12 anos, mesmo que não precise dos seus cuidados, o fato de ter filho até 12 anos, então às vezes nem ela cuida do filho, ela é só o absurdo da lei. Por ter filho até 12 anos, ela tem o direito à prisão domiciliar. E foi o que aconteceu com a Adriana Anselmo, por isso que ela foi colocada em liberdade. Mas aí, no caso, é uma prisão provisória. A prisão dela, ela ainda não foi condenada, ela respondia a um processo presa. Como tem filho pequeno, ela responde o processo, essa prisão em casa. Agora, o indulto é perdão total de pena. A mulher é colocada em liberdade sem fiscalização do Estado, sem vínculo nenhum com o Estado. Aliás, essa é a minha grande crítica com relação a isso. Né? Poderíamos, é claro, colocar uma grávida de alto risco, cumprindo pena, já condenada, em casa, mas com uma prisão domiciliar. Né? Então, poderia ter sido alguma coisa nesse sentido, para colaborar com essas grávidas, mas não a extinção total da pena. Tá certo, doutor Paulo Yunes, secretário-geral da OAB, muito obrigado. Doutora Heloísa Gaspar, promotora criminal, muito obrigado por esse debate a respeito do decreto presidencial que perdoou penas a mulheres que cometeram crimes considerados não graves. Esse é o X da questão, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.